A palavra de Deus é semente, vai caindo, caindo, caindo. Toda gente pensar que está morta, vai nascendo, brotando e crescendo. Mas verdadeiramente foi o seu avô que ele sucedeu, rei Nabucodonosor. And many of you remember that Nebuchadnezzar was the beginning of the Gentile kingdom, the head of gold. E muitos de vocês se lembram que Nabucodonosor foi o início dos reinos gentios, a cabeça de ouro. And he went up into Jerusalem, many, many miles away, E ele tinha entrado em Jerusalém a muitas milhas de distância and had captured the Jews and brought them down into his kingdom e tinha capturado os judeus e os trouxe ao seu reino and made them slaves, and they used their scientists and so forth. e os fez escravos e eles usaram os seus cientistas, etc. Just like Russia did when it went into Germany. Exatamente como a Rússia fez quando entrou na Alemanha. And that's why they got the atomic bomb and so forth. They got those German scientists. E aí está porque eles têm a bomba atômica, etc. Eles pegaram aqueles cientistas alemães. That's why they're so far advanced today. They captured them and took them back up there. É por isso que eles estão tão avançados hoje. Eles os capturaram e os levaram para lá. Themselves, they didn't have it. Eles mesmos, eles não tinham. But they went and got those things just like Nebuchadnezzar did to the Jews. Mas foram e conseguiram essas coisas exatamente como Nabucodonosor fez aos judeus. And we find out that during this time there was a righteous man by the name of Daniel, a prophet of the Lord. E verificamos que durante este tempo havia um homem justo por nome de Daniel, um profeta do Senhor. Was taken in captivity at the time. Foi tomado em catividade naquele tempo. He had served as a prince over all of the astrologers and so forth. Ele havia servido como príncipe sobre todos os astrólogos, etc. And the wise man and the Magi E os sábios e os magos, in the reign of King Nebuchadnezzar. no reino do rei Nabucodonosor. And now Belteshazzar had taken over. E agora Belsazar tinha tomado a direção. Belteshazzar was a wicked sort of a man. He just didn't care. Belsazar foi um tipo de homem perverso. Ele simplesmente não se preocupava. And then all the people of Babylon, with such a security as they felt they had, E então todas as pessoas da Babilônia, com tal segurança que sentiam que tinham. once inside those gates, and the gates closed, Uma vez dentro daqueles portões, e os portões fechavam with 200-foot walls, 80-foot thick, com paredes de 200 pés, 80 pés de grossura, just think of how secure they must have felt in those walls. apenas pense quão seguros eles devem ter sentido naquelas paredes. But just remember this, Mas apenas lembre-se disto. no matter how secure that science has made you, God will find you out when you sin. Não importa quão seguro essa ciência lhe tem feito. Deus lhe descobre quando você peca. There is only one security, that's in Christ Jesus. Há apenas uma segurança, e é em Jesus Cristo. Now, as they felt their great importance of being the leading nation of the world, Agora, como eles sentiram sua grande importância por ser a nação liderante do mundo, a very typical modern civilization, just like the one that we live in, this fabulous America. uma civilização muito típica, moderna, exatamente como a qual em que vivemos, estes fabulosos Estados Unidos. And I'm highly disturbed myself that I'm afraid we're taking
e as melhores metralhadoras, e as bombas atômicas, e os aviões mais rápidos. We have tried being the leading nation of the world. We have somehow felt our safety without God. E temos como que, sendo a nação liderante do mundo, temos de alguma maneira sentido nossa segurança sem Deus. It's a very beautiful pattern. É um padrão muito bonito. And God never changes. E Deus nunca muda. His attitude towards sin is the same today as it was then. A sua atitude com relação ao pecado é a mesma hoje como foi então. And there's no hiding place down here. E não há lugar de esconderijo aqui embaixo. Only in Christ are you secure. Só em Cristo está você seguro. And in this great city, as they felt there was no way in the world. Graças a Deus. Vamos por de pé, rapidinho. Vamos ler Salmo número 1. Vamos cantar um hino. O Milton foi com a participação e encerraremos breve o culto doméstico. Né? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Senhor, nosso Pai amado, a Tua graça mais uma vez nós rogamos nesta noite, que nós possamos fazer como diz o salmista aqui, para nós não se assentarmos nas rodas dos escarnecedores e meditar na sua lei de dia e de noite, se afastar do caminho ímpio, do mal, e seguir os seus conselhos, ó Pai. Nesta noite, nesse pouco tempo que o Senhor tem nos dado, pedimos a Tua presença e que o Senhor possa nos fortalecer. O Senhor possa conceder aquilo que nós precisamos, que é a Tua palavra. Te agradecemos pela boa saúde que o Senhor tem colocado em nosso corpo físico e cremos também no corpo espiritual, ó Pai. Pedimos que o Senhor continue conosco e nos sustente. Nós mesmos não sabemos como fazer as coisas e nem o que devemos fazer, mas queremos estar rendido em Suas mãos, ó Pai. Rendido diante de Ti, crendo que Tu nos guiará e nos conduzirá. Tu ouvirá o nosso clamor e o desejo do nosso coração. Abençoe a Sua congregação aqui nesta noite e em todo lugar que estiver uma alma sedenta, clamando e louvando o Teu santo nome. Cada pastor, ó Pai, que precisa trazer o alimento espiritual. Que o Senhor possa dar sabedoria e força a ele e a sua igreja. Em nome de Jesus Cristo nós pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Vamos cantar o hino. Poderia sentar? Vamos cantar o hino 282, de valor em valor. Daí logo após o irmão Milton trazer a sua palavra. Ver se nós conseguimos cantar. Pela fé que uma vez me foi dada, pra seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para o céu.
lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura contra as hostes do violentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei mil proezas no combate da fé e do amor. 282. Em Jesus eu farei mil proezas no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza pra lutar e pra ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao findar esta lida, combati o combate do amor, e coroa terei de justiça, e no céu nos dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Vai gravar? Uma boa noite a todos que estão nos ouvindo aqui nesse momento, toda a nossa família. O Senhor Jesus diz que onde estivessem dois ou três reunidos em seu nome, Ele estaria presente no nosso meio. Este é o motivo pelo qual nós estamos aqui esta noite, é para ouvir a palavra de Deus. Eu gostaria de ler alguns versículos registrados em São João, capítulo 3. Aqui nos diz, no versículo 14, e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. São palavras registradas através de João, Evangelho segundo São João, capítulo 3, verso 14. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ora, pois, Deus sendo infinito, sabendo todas as coisas, Ele deixou algo para os seres humanos, àqueles que são eleitos, predestinados nele, antes da fundação do mundo. Amém? Deus requer perfeição. Nós queremos nos lembrar disso, que não há nada incompleto que possa ir à presença de Deus, deve ser perfeito. A nossa adoração e tudo. Nós estamos aqui esta noite, adorando o Senhor nosso Deus em tudo.
Agora, no jardim do Éden, Deus tinha Adão e Eva no jardim. E eles pecaram e transgrediram as leis de Deus ao pecar. Desobediência. E quando a transgressão vem, sendo santo, inadulteravelmente santo, então nenhuma mancha de impureza pode chegar até ele, até ao Senhor nosso Deus. Porque ele é santo, ele é justo. Algum dia permanecer em sua presença, então nada de imperfeição pode se apresentar na presença de Deus, porque ele é puro. Se o pecado veio ao mundo pela transgressão, então o pecado tem de ser acertado antes mesmo que o pecador possa estar na presença de Deus. Veja o quanto isso é importante para o pecador. Tudo que houver de impureza, antes de você partir, é necessário que haja em vós mesmo, em nossos corações, um acerto na presença de Deus. Agora, se não há lei, então não há justiça. Mas a lei requer, a justiça requer uma lei. E a lei, quando é invocada, ela projeta justiça. Agora, pela lei, nenhuma carne é salva. Nenhuma. Agora, a lei não pode nos salvar. A lei era aquilo que nos colocava na cadeia, mas ela não tinha nenhum poder redentor. A lei apenas nos mostrava que éramos pecadores e nos condenava. Isto é o que a lei deve fazer. É para trazer condenação ou para mostrar-lhe onde está o seu erro. Então, a lei, propriamente dita, não podia salvar. Ela podia somente acusar. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória, como disse o apóstolo Paulo, por nosso Senhor Jesus Cristo. E Deus, sendo santo e justo, ele tinha de ter uma acusação. Ele tinha de processar o pecador, porque ele tinha cruzado os limites da graça. E tinha se tornado um cidadão violador da lei. Então, ele tinha de receber o devido tratamento. E toda lei tem uma penalidade, pois a penalidade por transgredir a lei de Deus é a morte. E ela tinha que projetar morte para a raça humana. E toda a raça humana está sob a pena desta lei. Agora, quando Adão e Eva tinham pecado, não havia maneira nenhuma, outro remédio nenhum, para que pudessem algum dia estar na presença de Deus novamente. A menos que aquele pecado fosse acertado. E nenhum homem pode cometer pecado de qualquer tipo, não importa quão pequeno ou grande. Aquele pecado individual tem de ser acertado antes que aquele que o cometeu possa ficar na presença do Santo Deus. De forma que, quando Adão e Eva tinham pecado e tinham transgredido a lei, eles eram súditos da morte. E a lei tinha de ser executada. Por consequência, isso colocou toda a raça humana sob a pena de morte, por causa daquele pecado de Adão e Eva. Agora, se pudermos simplesmente nos acalmar por um momento, agora, em nossos pensamentos, e olhar para esse grande quadro, e lembrar que cada pessoa aqui está inclusa nisto. Cada homem e mulher, criança, está incluído na pena de morte, pela transgressão do cabeça da raça humana, Adão. Pela sua transgressão, cada um de nós caiu vítima do pecado. O pecado tem de ser acertado. E então,
Deus, em sua grande infinidade e em seu grande amor. Veja, meus amados ouvintes, o que nos diz a mensagem. Deus, sendo grande, e infinidade seu grande amor, a lei era para separar o pecador de seu Criador. Então, ele ficou aniquilado, e totalmente aniquilado, não haveria maneira dele jamais voltar, a menos que aquele pecado fosse acertado. E seria muito fácil, então, crer em uma total aniquilação do pecador no final, pois ele está completamente, para sempre separado da presença de Deus. Mas Deus, sendo infinito, sabedor de todas as coisas, como vimos em São João, que ele amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus fez isto por cada um de nós pecadores. Agora notem este pecado. E como Deus, sendo justo e nada mais, ele podia fazer se não ser justo, pois ele é o recurso de toda a justiça. Deus é a solução dos nossos problemas. Deus é vida. E isso nos diz as Escrituras que ele nos amou, provando indo ao Calvário, quando disse, tudo está consumado. Ali Satanás foi derrotado, porque o nosso Senhor nunca perdeu uma batalha. Ele é infinito e sabe todas as coisas. Ele é o poderoso conquistador. No dia em que comerdes dela, neste dia certamente morrereis. Agora, é um quadro escuro o que temos aqui. Deus, ele podia fazer senão ser justo, pois ele é o recurso de toda a justiça. Mas então, se voltarmos só um pouquinho e verificarmos os próprios atributos de Deus, a Bíblia claramente nos diz que Deus é amor. Mas ainda sendo amor, ele tem de ser justo. Então, amor não significa apenas uma coisa que se possa acariciar ou brincar. Amor é a justiça de Deus. Nós encontramos no parágrafo também da mensagem aquele dia no Calvário 47. Deus colocou de volta às mãos do homem outro caminho que ele estava procurando. Ele não tinha que chorar mais quando ele quebrou a espinha de Satanás ali no Calvário. A coluna do pecado, da enfermidade, isto faz cada ser mortal na terra de volta para a presença de Deus com os pecados perdoados. Coisa maravilhosa! Deus já venceu por nós. Aleluias! Nossos pecados estão perdoados. Satanás não pode nos obscurecer mais de Deus. Há um caminho feito. Há um telefone ali. Há uma linha para a glória. Isto faz com que cada pessoa alcance aquela linha. Se um homem está cheio de pecado, isto o deixou em contato com a velha central. Ele podia ser perdoado daquele pecado. Não somente isto, mas aquele pecado é pago, glórias a Deus. Você não tem que dizer, eu não sou digno. Certamente você não é. Você nunca poderia ser. Mas um que é digno tomou o seu lugar. Você está livre. Você não tem que preocupar mais. Você não precisa ser mais um homem buscador de prazeres aqui na terra, pois há uma fonte cheia de sangue de Emanuel, que corre nas veias de Emanuel, onde pecadores mergulham abaixo das águas e perdem todas as suas manchas das águas. Você não tem que estar perdido. Não há um caminho. É um caminho do alto e é chamado o caminho de santidade.
o imundo não passará sobre ele, mas pois ele vem primeiro à fonte, então ele entra pelo caminho do alto. Ele rompeu os poderes de Satanás. Ele quem? O Senhor Jesus Cristo, Deus eterno. Ele abriu as portas da prisão do inferno para cada homem que estava trancado nesta terra na prisão, temendo que, quando ele morresse, o que a morte seria para ele no Calvário. Ele abriu aquelas portas das celas e permitiu que cada cativo fosse libertado. Você não precisa mais ser perdido pelo pecado, preso pelo pecado. Você não tem mais que empregar os seus membros para o pecado, bebendo, fumando, jogando, mentindo. Você pode ser honesto, justo e direito, e Satanás não pode fazer nada a respeito disto, porque você está seguro na linha da vida, está ancorado na rocha das eras. Nada pode te abalar disto. Nenhum vento pode te abalar disto, nada. Nem mesmo a morte, nem mesmo ela pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem mesmo a morte. Tragada foi a morte da vitória, graças ao nosso Deus eterno, o qual é o Senhor Jesus Cristo, Deus dos profetas, nosso Deus, em pleno século XX, em que há muitas pestilências, mas ele disse que ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Por isso eu te digo, amado ouvinte, você que está me ouvindo, creia nessas palavras. São palavras de vida eterna, vinda dos altos céus, o caminho provido por Deus. Amém. Graças a Deus. Vamos cantar o hino 276, conversão, foi na cruz. Edifique-se. É o mesmo hino? Hino 276. Ó, com cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par e do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz converter e não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado revi sobre minha espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz onde um dia
e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Amém. Vamos ver se nós conseguimos cantar o hino. O meu aqui é 167, 167. Meu barco vai navegando. Vamos ver se nós damos conta. 167? 167. Meu barco. 167. E ali, ó. Aí é 2, estamos no 200. É 167. 167. Não, é o número do hino. Está na página. Aluno do hino, 167. Tá. E âncora? Isso. Ok. Meu barco vai navegando sobre as ondas deste mar. As ondas já se levantam, querendo tragar minha nau. Mas eu tenho uma âncora em que eu posso confiar. Esta âncora é Jesus, veio para me salvar. Minha âncora é Jesus, minha âncora é Jesus. Vem os ventos, vem as ondas, tempestade o que vier. Meu barco vai navegando, viajando pela fé. Certa vez aconteceu com os discípulos do Senhor. Eles iam navegando juntos com o Redentor. De repente uma tempestade contra o barco levantou. Mas ali estava a âncora que é Jesus o Salvador. Minha âncora é Jesus, minha âncora é Jesus. Vem os ventos, vem as ondas, tempestade o que vier. Meu barco vai navegando, viajando pela fé. Não importa se meu barco seja forte ou fraco aqui, o importante é a âncora que dá o sustento ali. Tenho visto lindos barcos naufragando por aí, por faltar-lhe esta âncora que é tudo para mim. Minha âncora é Jesus, minha âncora é Jesus. Vem os ventos, vem as ondas, tempestade o que vier. Meu barco vai navegando, viajando pela fé. Viu? Ela sabe Amém? cantar, viu? E aquele outro hino? Será que nós conseguimos cantar o corinho? Ele é tudo pra mim. Ele é
Jesus é tudo pra mim. Jesus é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo pra mim. Jesus é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo pra mim. Amém? Graças a Deus. Quentinho. Vamos ser breve. Graças a Deus pelo que Ele nos tem concedido até aqui. Gostaria de apenas ler algumas passagens da mensagem Discernimento de Espírito. Vamos nos pôr de pé rapidamente e vamos ler 1 João capítulo 4, verso 1. 1 João capítulo 4, verso 1. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se o espírito são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que já agora está no mundo. Filhinhos, sois de Deus e já tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus ouve-nos. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos nós o Espírito da verdade, o Espírito e o Espírito do erro. Senhor, mais uma vez, ó Pai, chegamos com temor e tremor diante da Sua palavra, sabendo que não estamos brincando, ó Pai, muito menos fazendo algo por gosto nosso, mas estamos fazendo algo para adorar a Ti e levando a sério aquilo que o Senhor tem nos concedido. O Senhor prometeste que aonde estiveste reunido 2 ou 3 em seu nome, ali o Senhor estaria conosco até a consumação dos séculos, ó Pai. Senhor, nós somos pequenos e não somos nada, mas queremos a Tua presença em nossos corações. Abrimos as nossas casas, Pai, para Te adorar e pedimos, tem misericórdia de nós. Amém. Se estamos fazendo algo de errado, o Senhor nos corrija e que nós possamos se acertar. Porque queremos, nesta hora difícil que estamos passando, a Sua presença. Queremos estar contigo, ó Pai, falar de Ti, proclamar o Seu Evangelho e colocar o braço para fora, Pai, para puxar aqueles que estão fora para dentro. Em nome de Jesus Cristo, Pai, dai-nos um espírito de humildade. Dai-nos um bom espírito e um bom motivo, Pai. Um objetivo correto e um motivo correto para fazer este culto. Tira de nós cada pretensão errada. Tira de nós aquilo que não se deve ter no humano, mas sim somente a Tua presença. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que nós possamos ser tomados pelo Senhor como já temos, pelos hinos, pela palavra falada, e crendo que o Senhor continua conosco, dando saúde, nos curando, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Podemos assentar. Tomando alguns minutinhos, poucos minutos, a mensagem discernimento de espírito, o
profeta de Deus, ele sempre falou em mais de uma mensagem: observe o motivo e o objetivo que aquela pessoa está fazendo algo, que aquela pessoa está falando algo. Se o motivo estiver correto e o objetivo correto, então Deus estará com aquelas pessoas. E eu creio que isso encaixa muito bem com essa mensagem de discernimento de espírito. O motivo é por que nós estamos fazendo isso. E o objetivo, aonde nós queremos chegar com isto. Sempre observe isso, quando alguém vier até nós, quando alguém vier trazer uma palavra ou se dirigir, sempre observe isso. Qual é o motivo e qual é o objetivo? Por que que você está fazendo isso? Por que você está falando isso? E aonde você quer chegar com aquilo? Eu creio que nós estamos aqui num culto de adoração para cultuar a Deus. Apenas isto. Isso tem que nos satisfazer a alma. Nós vamos deixando as coisas de Deus de lado. E quando vamos ver, o tempo vai passando e o desejo de adoração vai saindo de nós. Isso é tão sério que o salmista chegou a gritar e a dizer, clamar, falando: Senhor, devolva-me a alegria da salvação. Perder a salvação você não vai perder. Mas, ó Senhor, devolva-me a alegria da salvação. A alegria de cantar, a alegria de louvar a Deus, de glorificar a Deus. O nosso único motivo para nos reunirmos aqui tem que ser para glorificar a Deus. Tem que ser para dar toda a honra, render o nosso tempo a Ele e se afastar das coisas do mundo. Se em algum momento nós tivermos alguma pretensão pessoal de nos projetarmos ou causar uma afronta, então Deus não vai nos abençoar. Mas se nós estivermos com os nossos corações limpos, com os nossos corações encurvados, sinceramente a Ele, e o objetivo é apenas trazer a Sua palavra a cada ser humano que precisa ser resgatado e louvar a Ele, eu não vejo como Deus não possa nos abençoar. E é o que nós queremos ser, é abençoado. Agora, o profeta aqui, o discípulo, o apóstolo, João, ele fala para nós provar cada espírito. O irmão Brana vem e fala, discirna o espírito do homem. Discirna o seu próprio espírito e discirna o espírito do homem. Nós precisamos ter isto. Eu creio que isto é um dom de Deus. Porque às vezes nós não damos conta nem de nos discernirmos a nós mesmos como pessoas. Fazendo coisas erradas, achando que estamos certos. Porque nós deixamos de ouvir a palavra de Deus. Mas, então, como é que devemos, como é que conseguimos, então, saber se estamos certos, no caminho certo, se estamos no espírito correto? Há uma balança, há um medidor, que é a palavra de Deus. Se cada coisa que nós fizermos está de acordo com a palavra de Deus, então eu creio que nós estamos no espírito bom e correto, porque não tem como você estar de acordo com a palavra de Deus estando no espírito errado. Mas se aquilo que nós estamos falando ou tentando fazer, projetar, está fora da palavra de Deus, então algo está errado conosco. Quando nós viemos com palavras agressivas, o irmão Brana vem e fala assim, o Espírito Santo não pode estar numa pessoa temperamental, uma serra circular. Apesar da palavra de Deus ser firme, mas ela também tem amor. Ela tem graça. Nós temos, pela palavra, sem o Espírito,
motivos de sobra para sair acusando, matando, agredindo com palavras, sendo descaridoso, tudo em nome da palavra. Foi o que Jesus falou que aconteceria nesses últimos dias, que matariam em nome de Deus. Isso se deu no decorrer das eras, com a Igreja Católica perseguindo os cristãos, sim, com os nicolaítas, sim, mas hoje tem acontecido no meio da mensagem, no nosso meio. Nós não medimos para falar as coisas. Nós somos tomados e achamos que temos que dar satisfação a tudo. Mas o irmão Branham vem falar, discirna o espírito do homem. Fala, às vezes aquela situação que parece contraditória é a vontade de Deus. Como Davi foi rejeitado e aquele aleijado foi e amaldiçoou a Davi, e quando aquele soldado queria lhe cortar a cabeça, Davi falou, não faça isto. Foi Deus que mandou ele dizer isto. Porque ali estava um tipo de Cristo sendo rejeitado. Mas Davi também sabia que ele voltaria como rei. E aquela pessoa teria que voltar e se desculpar com Davi. Ah, se nós tivéssemos humildade para voltar e se desculpar pelos nossos erros. Agora, o profeta vem e nos fala, o Espírito de Deus, de Jesus, nos fará agir como Jesus. Meu Deus. O Espírito de Deus nos fará agir como Jesus. E a igreja que tem o Espírito de Deus, ou as pessoas que têm o Espírito de Deus, serão mal faladas, serão perseguidas. Não importa o tanto que nós tentamos provar, nós estamos sem pretensão nenhuma. Nós estamos aqui para adorar a Deus. E apenas isso, nos sentirmos bem com isto. As pessoas não entenderão. Mas Deus está nos levando para um nível maior, para um nível de separação. Apesar de nós temos que nos unir, Ele está nos levando para um nível em que cada um terá que ter a tua experiência com Deus. Cada apóstolo, cada discípulo de Jesus teve a tua experiência particular com Deus. Tanto é que cada um foi para um canto, foi para outro. Cada um teve que ter a sua missão. Cada um teve que morrer de uma forma, tomar isso de uma forma. Porque Deus, Ele age, trata com cada um. E a coisa vai nos levando num patamar tão grande, que quando o conselho vem do homem, a Bíblia diz, nós somos humanos, estamos suscetíveis a erro, fala que nós viemos ao mundo falando mentira, mas quando o conselho vem do homem, fala, você tem que ser humano, realmente. Foi assim que Davi chegou para Salomão e disse, ser homem. Mas quando o conselho vem de Deus, ele fala, sede perfeito. Foi assim que Jesus falou, ser perfeito. Como o nosso Pai do céu, vosso Pai do céu é perfeito. E você não vai conseguir fazer isto, ser perfeito, se você não se desprender da sua opinião e deixar Deus te governar. Paulo estava tão ciente disso que ele foi mais ousado. Paulo, irmão, aqui a mensagem da perfeição aqui, tá aqui mostra aqui livro de São Mateus, capítulo 4, versículo 47 e 48. Mas sede vós, pois, perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Você está vendo aonde que Deus está querendo nos levar? Deus, nós temos que parar de perder tempo com coisas humanas, banais. Tem que deixar Deus fazer a obra. Deus está nos levando para a perfeição. Ou então a morte de Jesus foi em vão. Por que Jesus morreu? Foi para nos restaurar o Éden. O Éden ali onde o Adão era perfeito. Antes da queda, o Adão não tinha pecado. Ele era um Deus.
Ele dava, Deus está nos levando para isto. Mas para isso nós temos que se desprender das coisas do mundo e das picuinhas. Então o conselho do homem foi esse, ser homem. Cada um é, mas também o conselho de Deus é ser perfeito. E Paulo estava tão ciente disso, ele estava tão no Espírito de Deus, que ele chegou assim, ele não falou sede imitadores de Jesus, ele falou, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele sabia que ele estava no plano perfeito de Deus. Ó, se cada um pudesse chegar nesse nível. Se nós pudéssemos entender e entrar num discernimento de Espírito disso. Se cada pastor, cada membro tivesse essa consciência que Deus quer nos levar à perfeição, pode ter certeza, o arrebatamento acontece na mesma hora. Chegará um dia em que os nossos entes queridos entrarão pelas portas. É assim que Tessalonicenses diz, né? E nós seremos transformados. Agora, mas espere até que Jesus venha em poder. Agora vemos, ele vem e fala aqui, é o Espírito. Se fizeram isto de um lado da cruz, falando da sua vinda, quanto mais isto será depois de sua vinda? Porá o Espírito do Messias na igreja para agir, atuar, trabalhar e viver como Messias? É o Espírito de Deus. Pense nisso, em cada atitude que nós formos fazer, cada conversa que nós teremos com um, cada confronto que nós tivermos, como é que Jesus agiria? Ó Deus, às vezes não dá tempo, nosso pensamento é muito rápido. Nossa ação é muito rápida. Mas entenda, discirna aquele Espírito. Tudo que, cada embate que nós tivermos, é por uma razão. Então nós temos que pensar, discirna aquele Espírito. Veja se é de Deus ou não. Veja se ele age como ele. Como é que Deus age? Jesus agiu. Acusando. Brigando. Querendo se justificar. Se nós formos tentar se justificar pelo que nós estamos fazendo, nós nunca mais pregaremos, nunca mais veremos, passaremos o dia inteiro se justificando. Se alguém protesta algo contra você e joga pedras em sua vida, e você sabe que você é inocente, o quanto pode ser, e você sabe que você tem tido o Espírito de Deus, não tente separar a si mesmo, não tente agir de maneira vil para com eles, não os amaldiçoe, somente siga em frente. Hoje nós estávamos ouvindo a escola dominical e o pastor Jonas falou isso, seguir em frente. Que nós possamos seguir em frente. Sabendo que Deus fez aquilo para te dar um teste, para ver como você o tomará. Ele terá que passar por isto de qualquer maneira. Deus está nos dando paciência e humildade a cada prova que nós estamos passando. Está acrescentando fé. Cada dia mais nós vamos ter que agir por fé. Isso que nós estamos fazendo é agir por fé. Cada dia mais Deus exigirá nós agir por fé. Como eu disse outro dia, estamos encerrando. Eu creio que foi na igreja do irmão Fuller, sobre o ciclista no Canadá. Ele vem e conta a história daquele menino que ele não era tão habilidoso, que ganhou uma bicicleta. Ele não era tão habilidoso. Ele não conseguia andar sem as mãos na bicicleta. E os outros meninos tiravam sarro dele porque eles andavam para lá e para cá, que a bicicleta virava piruleta, andavam sem as mãos e o menino não conseguia. Mas um dia teve uma competição e foi colocado uma tábua estreita. A competição era aquele que conseguisse andar um quarteirão naquela tábua sem cair, ganharia uma bicicleta de $100. E todos aqueles meninos habilidosos naquela cidade foram competir e nenhum conseguiu.
Mas aquele menino que andava, não conseguia tirar a mão do guidão, foi até o final, passou e ganhou uma bicicleta. E foram perguntar como é que ele conseguiu. Ele falou assim: vocês são melhores do que eu. Mas o problema de vocês é que vocês estavam olhando para baixo e aquilo tirou a concentração de vocês e vocês caíram. Aquilo pôs medo em vocês, aquilo abalou, em outras palavras, a fé de vocês. Eu olhei para o final. Fiquei com os olhos firmes no final. A irmã Brana disse: aquele guidão é a cruz. Agarre-se na cruz e olhe para o fim do caminho. E você vai chegar lá. O Espírito de Deus te leva a chegar até o final. O Espírito de Deus te leva ao arrependimento. O Espírito de Deus te leva a crer nele sem duvidar. Não tendo capacidade, mas a capacidade que nós temos, Paulo disse, vem de Deus. Bem, todos eles pensaram que eles poderiam superar este rapaz. Somente um pequeno molenga, e ele era o único que não podia andar sem segurar no guidão. Estou contente em gostar de vocês. Daí o profeta vem e nos chama de velhos ciclistas que seguram no guidão. Segure em ambos os lados da cruz e digam: nada trago em meus braços, deixe-me segurar na cruz. Senhor, eu não tenho nenhum intelecto, eu não tenho nada. Deixe-me simplesmente segurar aqui, olhar distante a lei. E eles tinham que percorrer uma prancha de 12 polegadas por um quarteirão da cidade para conseguirem aquela bicicleta. Todos aqueles rapazes que podiam andar sem segurar, ir até o centro e pegar as compras de suas mães e voltaram sem nem mesmo tocarem no guidão. Todos eles começaram a olhar. Eles não estavam acostumados, mesmo segurando no guidão. Caíam. Mas este pequeno rapaz chegou lá e segurando no guidão e dirigiu até o fim. Os outros tinham mais recurso, tinham mais habilidade, mas não chegaram até o fim. Eles lhe perguntaram, disseram: como você fez isso? E ele disse: aqui está onde você se engana, companheiro. Todos vocês são melhores ciclistas do que sou. Mas vocês estavam olhando aqui. E disse: fizeram com que seus nervos vissem. Vocês estavam tentando equilibrar-se e você caiu. Disse: eu nunca olhei aqui de maneira alguma. Eu olhava para o fim e conservei firme. Olhei para o alvo. Isto é o que temos que fazer. Eu fico imaginando se Pedro tivesse que andar no mar depois do Pentecoste. Ele não teria afundado. Porque depois do Pentecoste ele não teve medo de negar. Ele foi cozinhado no óleo. 24, não teve medo. E quando foram matar, falaram: então me crucifique, mas de cabeça para baixo. Porque eu não mereço morrer como meu Salvador. E as pessoas às vezes criticam, mas esquecem que Pedro passou por um Pentecoste. Recebeu um bom espírito. Aquele espírito de Pedro, até a palavra de Pedro mudou. As pessoas falam: eu sou como Pedro, eu tenho coragem, eu enfrento, tenho que ter. Mas não esqueça que Pedro passou por uma conversão. Jesus olhou para ele: quando se convertesse. E Pedro passou tanto que até a palavra dele, você vai lá nas cartas de Pedro, muda lá, começa a falar: filhinhos. Se nós pudéssemos ter essa mudança. Do valente passou. Ele ficou mais valente, mas ficou menos agressivo. Quanto mais corajoso Pedro ficou com o Espírito Santo, menos agressivo ele ficou. Ele nunca mais tirou a espada para cortar a orelha do soldado, não. Ele se entregou. E daí Deus podia agir. Deus podia entrar na cadeia lá e abrir as portas para eles e deixar eles livres, como foi com João e Pedro. Podia entrar com ele dentro lá do tacho de óleo, 24 horas no cozinhado. Deus estava ali com João na ilha de Patmos.
mas primeiro teve uma conversão. As pessoas olham para Pedro e tomam exemplo antes da conversão, mas não esqueça que Pedro passou por uma conversão. Paulo passou por uma conversão. E nós também passaremos. Porque a palavra diz aqui, nós teremos que ser perfeitos. Porque o perfeito está em nós. Amém? Nós vamos orar, encerrar. À medida que Deus for nos concedendo graça, sem pretensões nenhuma, nós vamos fazendo os nossos cultos de orações, louvando a Deus da maneira que Ele nos permitir louvar. Se Ele tiver liberdade, se tiver ordem do Espírito Santo, ordem na igreja, tiver os hinos corretos e liberdade para Ele operar, então maravilhas acontecerão. Amém. Senhor, nosso bom Deus, bom Pai. Agora, Pai, eu oro por esse pequeno trabalho aqui. E peço que o Senhor nos ajude, Pai. Dando graça e agradecendo desde já a saúde que o Senhor nos concedeu. No meio dessa pandemia em que nós fomos acometidos desse vírus, o Senhor tem nos sustentado, nos tem dado saúde. E quando muitos dos nossos queridos partiram, ó Pai, o Senhor tem nos sustentado aqui para um propósito. E eu creio que é para a glória de Deus. Senão o Senhor já tinha nos tirado desta terra. Mas, ó Deus, nós não queremos passar à frente de nada da Tua vontade. Apenas pedir para o Senhor nos guiar nesta noite. Sela Tuas bênçãos em nossos corações. Nós temos recebido pedidos de batismos, ó Pai. É como eu creio, Pai, e naquele hino que é cantado, a palavra de Deus não volta vazia. Há um hino que diz, a palavra de Deus é semente, que vai caindo. E quando a gente pensa que ela está morta, ela vai nascendo, crescendo e brotando. Que esta semente caia no coração fértil, no terreno apropriado, Pai, e comece a nascer e crescer, trazendo as pessoas para o batismo e para o arrependimento, para as curas, para o poder de Deus cair. O mesmo Evangelho, aonde quando nós íamos nos cultos, e o Senhor nos alegrava, o Senhor descia com o teu poder, em sinais caía. A Bíblia diz, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E isto está um reavivamento, para vir um reavivamento na sua igreja, Pai. Aonde as coisas do mundo são tiradas para fora. E o teu poder possa ser livre, cair livremente em cada coração que o aceitar. Que cada pessoa nessa cidade, que cada pessoa nesta vizinhança possa ter esta experiência e o poder de Deus caindo. Em nome de Jesus Cristo, se conosco. Nos ajude, nos abençoe. Sela a tua bênção em cada coração. Amém. A palavra de Deus é semente, vai caindo, caindo, caindo.